Olá, tudo bem? Bom, é com grande prazer que nós retomamos ao estudo da carta de Paulo aos Colossenses, uma carta bonita, uma carta amorosa, e ao mesmo tempo uma carta que fortalece os colossenses a enfrentarem os desafios do seu tempo. O nosso tema da conferência é isso, uma igreja bíblica relacionada com a igreja primitiva, a igreja que nasceu, diante de um mundo cheio de falsos mestres e de falsos ensinos. Os falsos mestres fazem bem o seu falso ensino, né? Eles ensinam bem os seus erros. No entanto, nós precisamos pensar, em meio a este desafio, então, de viver num período tão adverso, quais são as ferramentas adequadas para enfrentar tantos falsos ensinos, para enfrentar tantos falsos mestres. E agora, no capítulo 4, então, da carta de Paulo aos Colossenses, nós temos o que seria, assim, o fechamento, eu diria. Onde está a força para os cristãos enfrentarem tantas heresias? Mesmo lá em Colossos havia uma heresia muito grande, ela é conhecida na teologia, inclusive com esse nome, a heresia de Colossos. Uns falam Colossos, outros falam Colossos, né? E eu falo mais Colossos, mas você vai ouvir também a expressão Colossos. Pois é, havia uma heresia lá, uma heresia que parece que tirava da pessoa de Cristo a supremacia de todas as coisas e colocava num legalismo, colocava em filosofia, colocava talvez num pouco do estoicismo, que era a força do pensamento, talvez, que era a prática de legalismos como normas, obediência a algumas normas, e todas essas coisas tiravam a proeminência do Senhor Jesus Cristo como o Senhor da igreja. Então havia uma heresia lá em Colossos e precisava ser enfrentada aquela heresia. Como nós hoje temos também muitas heresias circulando no mundo, as heresias chegam antes do vírus, o vírus vem e vai, as heresias permanecem. E nós precisamos pensar como nós podemos reagir a tantos falsos ensinos, a tantos falsos ensinos. Às vezes, os falsos ensinos, eles estão dentro de áreas, por exemplo, vou citar duas aqui, porque eu vou falar agora, nessa conclusão dos nossos pensamentos, dos nossos estudos, aqui na igreja presbiteriana, na primeira igreja presbiteriana de Nilópolis, eu vou falar sobre oração e testemunho. Oração e testemunho. Mas é possível que falsos ensinos, falsos mestres, tentem corromper essas duas coisas também. Tentem corromper a oração e tentem corromper o testemunho. Veja como é fácil corromper a oração. Nós temos aqui no texto uma maneira de orar. Ensina, inclusive, como é que nós devemos orar em relação aos problemas graves, às, às heresias dos nossos tempos. Mas alguém pode estar fazendo completamente outra coisa, né? Mas diz que é oração. Tem gente que determina coisas para Deus, tem gente que decreta coisas, tem gente que amarra, que solta. São orações. Mas seriam orações mesmo? Tem gente que, através de uma oração, faz profecias. Será que seria mesmo uma profecia? O que seria a profecia à luz das Escrituras, né? Será que é adivinhar coisas ou querer coisas para as pessoas? Será que profecia caiu a um nível tão baixo? Bom, eu, para não deixar sem resposta, vou dizer para vocês amplamente o que a teologia fala sobre profecia, o que é o querigma. A profecia, ela já foi feita, ela está aqui, é a palavra, é o querigma, é a proclamação. E então todos nós temos um testemunho profético quando nós usamos a palavra de Deus para conversar com o mundo.
Por isso não são pessoas que têm dons proféticos. Profeta é o Senhor Jesus Cristo. Ele uniu na sua pessoa o reino, o sacerdócio e a profecia. No Antigo Testamento havia reis, havia sacerdotes e havia profetas. Depois que o Senhor Jesus Cristo veio, nasceu, morreu, ressuscitou e ascendeu, ele uniu na sua pessoa esses três ofícios. Ele é o nosso supremo rei. Ele é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E ele é o profeta. Percebe como tem muitas heresias ao nosso redor e às vezes a simples palavra explica tudo? Não existem novos reis do evangelho, não existem novos sacerdotes ou sumos sacerdotes e não existem novos profetas. Simplesmente não existem. As pessoas criam. Elas criam um pensamento sobre o que alguma coisa, sobre o que um desses ofícios deve ser e saem fazendo. Está cheio de igreja aí que tem todas essas coisas que eu falei para vocês. Mas não é o que a palavra de Deus fala. Percebe a importância da palavra para enfrentar as heresias? No Antigo Testamento precisava de profeta, também precisava de sacerdotes. Por conta da expiação, os profetas estavam chamando o povo de volta. Os sacerdotes estavam fazendo a expiação pelos pecados. E os reis estavam governando na terra, numa tipificação do que seria o futuro reino celestial, o governo pleno de Cristo. Então, o Antigo Testamento precisa ter todas essas coisas, mas aí vai o indivíduo, há 2000 anos depois do Antigo Testamento, e cria um ofício do Antigo Testamento. Profeta, sacerdote e rei são ofícios do Antigo Testamento. Não há nada no Novo Testamento que sugira a continuidade, não houve em 2000 anos de igreja. Aí hoje alguém inventa e acha que está certo. E ainda fica muito bravo quando pessoas dizem que isso não pode, né? Mas você olhando para a palavra, você vai perceber que Cristo assumiu nele este poder. Este poder é de Cristo. Por isso não precisa mais de profetas, nem de sumos sacerdotes ou sacerdotisas, ou sei lá que nomes mais inventarem, e também nem de reis, porque Cristo é tudo isso. Cristo é tudo isso. Então, nós podemos começar a pensar na oração e no testemunho como ferramentas, como práticas, como características para enfrentar as heresias dos nossos tempos. Vamos ver o que é que Paulo fala aos Colossenses. O que é que Paulo fala aos Colossenses sobre a oração? Vamos ver como é a oração que está na palavra de Deus? A primeira coisa, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Então, oração é alguma coisa que deve ser para toda a vida. Oração é aquele hábito que a gente adquire e não perde nunca mais. Nunca mais. Oração é para todos os dias. Oração é algo que se torna uma marca, uma cicatriz no cristão. Por que é que nós oramos? Porque nós fomos ensinados a orar. Nem sempre foi assim, mas um dia os discípulos perguntaram: Mestre, ensina-nos a orar. O Senhor Jesus disse: olha, portanto, quando orais, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E também não nos deixes cair em tentação. Né? Você conhece a passagem. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino. Ou seja, a oração de Jesus é uma oração que tem glorificação a Deus, que tem petição, mas tem umas 5 ou 6 expressões de glorificação a Deus e tem uma petição, que é a pelo pão e depois por proteção. Então é glorificação, subsistência e proteção. Isso é o resumo da oração dominical, também conhecida como oração do Pai Nosso. E o que é que Paulo disse aos Colossenses? Vocês têm que fazer isso sempre. Vocês precisam ter a oração o tempo inteiro. Como é que é a oração que agrada a Deus? Primeiramente, uma oração que o glorifique, que demonstre no seu coração que para você Ele é santo. Santo é o seu nome.
Lembre sempre que lá em Apocalipse 5 está escrito que anjos estão dizendo o tempo inteiro para o Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Rei do universo, Rei dos exércitos. Lá em Isaías 6, os querubins, anjos e querubins estavam todos lá no templo, quando Isaías vislumbrou a glória de Deus no templo, ele diz que eles estavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Rei dos exércitos, ou chefe absoluto de tudo. Assim é a oração que agrada a Deus. Ela não pode começar com outra coisa que não seja a glorificação, que não seja a adoração, que não seja oferecer a Deus a consagração da vida de todas as coisas. Mas a questão é perseverar nisso. Não é fazer uma oração e até pensar: ó, já fiz a minha oração, Deus. Olha, a palavra de Deus diz perseverar na oração. Perseverar na oração é um ato que ao mundo é um ato louco. Por que orar? Falar com alguém que a gente não vê, esperar em coisas que a gente não vê, ter certezas de coisas que não se veem. Olha, exatamente por isso que a gente ora, por causa da fé. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, disse que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Pensa comigo, a perseverança na oração mudaria a vida de qualquer cristão. Qualquer cristão. Uma vida de oração é uma vida em conversa com o Senhor. O dia tem 24 horas. Pense, das 24 horas, quantas horas do dia, eu estou falando horas, né? Quantas horas do dia o cristão fica conversando com Deus? É isso que vai mostrar se ele vai ser um bom cristão. É isso que vai mostrar se ele verdadeiramente ama a Deus. É isso que vai mostrar se ele verdadeiramente adora a Deus. É isso que vai mostrar. E percebe que não são as pessoas que vão ver, ninguém vê quando a gente ora. Nós sabemos quando nós oramos ou não oramos. Quando Paulo escreve aos Colossenses, em meio a tantos desafios que ele tinha, ele pede: persevere na oração, permaneçam na oração. Um dos exemplos de um dos reformadores é muito legal. É o exemplo de Martinho Lutero. É contado para nós que ele orava 6 horas por dia. 6 horas orando. 6 horas ou de olhos fechados ou parado olhando para o nada. 6 horas conversando baixinho. 6 horas pensando, porque oração não precisa ser falada, ela pode ser feita só com a nossa mente. 6 horas por dia, assim, na presença de Deus. Talvez seja por isso que ele foi Martinho Lutero. Calvino também diz. Calvino ficava horas e horas em oração. John Knox ficava horas e horas em oração. Jonathan Edwards tinha um momento do dia que ele saía para andar a cavalo com a sua esposa, ele entrava na floresta e ficava horas orando. Diz a história, a Sarah Pierrepont, sua esposa, contou, né? Depois, também o seu filho, Jonathan Edwards Jr., eles contaram que Jonathan Edwards, que foi o pregador dos 2 grandes avivamentos dos Estados Unidos, em 1734 e 1742, e milhares de pessoas foram convertidas, milhares, milhares, milhares. Mas quando Jonathan Edwards orava, depois de todos esses acontecimentos, de ele ser considerado o grande nome, o grande pregador dos Estados Unidos, o teor das suas orações eram frases mais ou menos assim: Senhor, eu sou inútil mesmo. Senhor, eu não faço as coisas como o Senhor precisaria que eu fizesse. O Senhor quer que eu faça. O Senhor me deu todas as condições de fazer e eu não faço. Senhor, santo é o teu nome, a tua santidade, ela é uma acusação para mim, porque eu sou um pecador. Senhor, eu preciso de perdão. Jonathan Edwards, que pregou pecadores nas mãos de um Deus irado, e as pessoas se agarravam nas colunas, chorando desesperadas, porque ele dizia: vocês se sentem seguros, né? Sem orar, sem fazer discipulado, sem testemunhar, sem levar as pessoas à fé, vocês se sentem seguros, né? Vocês estão firmados sobre uma teia de aranha e a qualquer momento essa teia de aranha pode se romper e vocês cairão no inferno de fogo. Nada pode segurá-los. Não tem nada em vocês que possa mudar isso. Vocês correm o risco de serem queimados no fogo do inferno, porque vocês ofendem a Deus com a vida de vocês. É assim que vocês querem viver?
É isso que vocês pensam de Deus? É assim que vocês amam a Deus? Ele falava essas coisas até as pessoas entenderem que elas realmente precisavam se arrepender das suas vidas terríveis, vidas horríveis, vidas cristãs vergonhosas. Tinham de se arrepender, tinham de voltar atrás, tinham de se ajoelhar, chorar pelos seus pecados, mas não só se arrepender num remorso como o remorso de Judas, que teve um grande remorso por ter traído a Jesus, mas foi e se matou. Um arrependimento como o de Pedro, que se arrepende. Ele negou Jesus por 3 vezes, você conhece a história, mas ele se arrependeu verdadeiramente. E então, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus disse, olha, se você se arrepende mesmo agora, vamos ver se você seja mais corajoso e não seja tão covarde, Pedro. A palavra de Deus conta a história que Pedro saiu dali dessa conversa com Jesus e foi anunciar o evangelho do reino de Deus e pregou o primeiro grande sermão de Pedro. 3.000 pessoas foram convertidas. Os soldados estavam todos ali, logo aqueles soldados que Pedro morria de medo de morrer. Agora ele não tinha mais medo. Agora ele tinha coragem. Então, são essas coisas que mostram o teor da oração. Essas pessoas oravam demais e achavam que eram muito pecadoras. Hoje nós oramos muito pouco e achamos que quase não somos pecadores. É isso. Oração é a perseverança na glorificação a Deus, é a perseverança no pedido de perdão por nossos pecados, é confiar ao Senhor todas as nossas necessidades e vigiar, diz a palavra de Deus, com ações de graças. Não podemos orar ao Senhor sem gratidão. Olha, tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que recebemos, tudo o que vivemos, tudo veio do Pai das Luzes, disse o apóstolo Tiago. Nada do que é gracioso chega até nós se não for pelas mãos de Deus. Então precisa haver gratidão nas nossas orações. Sabia que essa é uma maneira muito importante de combater falsos ensinos? Porque boa parte das orações de hoje não são assim. Não são orações de gratidão, orações de louvor, orações de glorificação, orações de agradecimentos. Não são, são orações de pedir, são exigências. Pessoas fazem da oração um código de defesa do crente, sabe? Tem o Código de Defesa do Consumidor. As pessoas criaram o CDC, o Código de Defesa do Crente. Do tipo, Senhor, o Senhor me prometeu, eu quero, eu não vou desistir enquanto o Senhor não me der, porque eu mereço. Tantas outras pessoas têm e não merecem, eu vou para a igreja, eu não vou desistir, eu quero e acabou. E o Senhor trate de me dar. Sabe o que é? Como é que Deus reage a isso? Primeiro, Deus tem que ter muito mais misericórdia do que nós, porque talvez nós não tivéssemos muita misericórdia de alguém assim. Mas o Senhor Deus tem misericórdia. O Senhor Deus, misericordiosamente, está dando a essas pessoas vida, está dando a essas pessoas as necessidades que elas têm, elas estão sendo supridas. O Senhor apenas está aumentando, vendo atitudes tão rudes, tão horríveis de um cristianismo proclamatório contra o Senhor Deus. Essas pessoas apenas estão aumentando a ira de Deus contra elas. Elas pedem, acham que estão orando, mas lá nos seus dias, no livro da vida, estarão contadas as suas orações. O que elas fizeram desse privilégio que foi ter a condição, o privilégio de orar. Então, a palavra de Deus nos ensina a não sermos como os falsos mestres, a não agirmos nos falsos ensinos. Nós não podemos corromper a oração. A oração é a maneira de nos voltarmos ao Senhor, em oração, em súplicas. Aliás, é a segunda coisa, ainda está dentro da oração, né? Primeira coisa, a oração precisa ter perseverança, precisa ter vigilância com ações de graças, e nós jamais deveríamos exigir alguma coisa de Deus, jamais deveríamos ordenar alguma coisa para Deus. Nós suplicamos. Na verdade, o que Paulo está pedindo aos colossenses é que eles, os colossenses, supliquem a Deus para que a porta do evangelho possa ser aberta, para que ele pudesse falar do evangelho
as regiões que ele havia saído para pregar. Então ele pediu, olha, intercedam por mim. Então era intercessão. Qual era o pedido da intercessão de Paulo? Era para que eles orassem, para que ele pudesse fazer o que era certo. Ou seja, a oração de Paulo é, gente, peçam a Deus para ele ter misericórdia de mim e abrir as portas, porque eu quero pregar o evangelho. Então era uma oração que no fundo não era nem por ele, né? Era pelas pessoas. Era de intercessão. Então vamos sintetizar aqui a oração de Paulo aos Colossenses numa instrução muito contrária ao que os falsos mestres ensinavam. Já desde aquela época, os falsos mestres ensinavam que se fosse orar, teria de fazer da oração uma ferramenta de direitos. Mas Paulo diz outra coisa. Paulo pede que haja oração, para que haja vigilância com gratidão, para que haja súplica para que o Senhor o conduzisse. Bom, para onde o Senhor estava conduzindo Paulo, né? Paulo já havia entrado, ou era conhecedor da região de Derbe, de Listra, de Icônio, de Éfeso, Antioquia da Psídia. Paulo já havia conhecido outros lugares também, e em quase todos os lugares ele era perseguido. Em quase todos os lugares ele era acusado, ele chegou a ser preso em Filipos. Ele pregou, o coração de Lídia foi aberto por Deus, ela foi convertida, também teve a situação com a jovem adivinhadora, mas e por causa disso, os maiorais prenderam Paulo, e ele foi para a prisão. Então, lá na prisão, à meia-noite, cantando louvores, Paulo, Silvano, né, Silas, né, e outros amigos, cantando louvores a Deus, de repente Deus vira um terremoto e a prisão se despedaça toda. Então é isso. Paulo estava pregando o evangelho numa região de grandes adversidades, mas não é interessante, ao invés de ele pedir, olha, peçam a Deus que me proteja. Não, ele diz, peça a Deus que nos abra porta a palavra. Ou seja, não importa se eu estarei preso, não importa se eu estou com fome, se eu estou sem roupa. Tanto é que ele chega a conversar com uma outra igreja quando ele diz na carta aos Filipenses, eu aprendi a viver tanto em fartura quanto em escassez. Não são essas coisas que me fazem mais feliz ou menos feliz. E veja que ele está agradecendo lá na carta aos Filipenses um donativo, uma doação que os filipenses mandaram para ele. Então ele diz, olha, eu fiquei muito alegre quando vocês renovaram esse cuidado ao meu favor, mas eu estou alegre não porque eu estava infeliz nas minhas necessidades, absolutamente. Eu estou contente porque eu estou vendo que vocês estão fazendo bem. E Paulo se alegrou muito nos filipenses porque ele percebeu que eles estavam generosos. Percebe como é diferente? Paulo diz, eu aprendi a viver, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo aguento naquele que me fortalece. Eu tudo suporto naquele que me fortalece. E quem é que fortalece a Paulo para ele aguentar essas situações tão difíceis? A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 16, diz que é o Espírito Santo que fortalece. O Espírito Santo é que fortalece o crente para ele suportar. Se o Espírito Santo fortalecer, o crente suporta e supera a adversidade. O Espírito Santo deu isso ao próprio Cristo e deu a Paulo. Então aqui tem uma linha interessante para pensar. Paulo apanhou muitas vezes, foi aprisionado, foi até picado de cobras, indo para Roma. O que alguém tinha de passar pelo Evangelho, ele passou. Mas quando ele pede para que intercedam por ele não pede proteção pelas coisas difíceis, ele diz, orem, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, que ele via.
Ele via que Cristo não era conhecido, que Cristo não era reconhecido, e que Cristo não era seguido, e que Cristo não era ouvido, e que Cristo não, e que as pessoas viviam como se Cristo não fosse o Senhor das suas vidas. Então é isso que Paulo quer. Paulo diz: Senhor, abra a porta para que a palavra passe. Não importa a minha situação. Agora, a palavra importa. Quando Paulo escreve os Filipenses, ele diz isso também. Ele diz: olha, fiquem em paz, porque o evangelho está livre. Paulo estava preso, mas ele escreve dizendo: olha, a palavra não está presa, a palavra está livre. Então, isso é oração. Oração é continuar como um guarda, como um vigia, fica ali olhando para as coisas que estão ao seu redor e continuar dando graças e intercedendo. Meus irmãos, nós somos necessitados, nós temos muitas dificuldades, certamente, mas nós temos de pensar que algumas outras pessoas têm muito mais dificuldades do que nós. E nós precisamos interceder por aqueles que estão fracos na fé, precisamos interceder por aqueles que ainda nem converteram-se ou não foram convertidos ainda ao Senhor. Precisamos orar pela missão, pela evangelização, precisamos orar por nossos filhos. Olha, se alguém não persevera na oração por seus próprios filhos, sinceramente, é de duvidar se quer mesmo tê-los convertidos, porque nem pelas pessoas que mais ama. Estranho, né? Como é que alguém pode orar por muita coisa e não orar pelos seus próprios filhos de maneira perseverante o tempo inteiro? É isso. Então, isso era um ensino novo, o ensino de uma oração que buscava a Deus e a sua vontade. Uma oração que diz, como na oração dominical mesmo, na oração que Jesus ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, a oração bíblica, a oração de um cristão é um ato de adoração ao Senhor, reconhecendo sua soberania, reconhecendo sua sabedoria, reconhecendo sua vontade, que é santa, boa e agradável. Olha quantas coisas! Então, o orar é uma das melhores coisas para nós, porque orar é estar diante de Deus, com Deus, falando com Deus, de uma maneira que as nossas palavras, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis a Ele. Esse é o privilégio de orar. É bom ou não é ser alguém de oração? Mas por que nossas reuniões de oração praticamente não tem ninguém nas igrejas? Por que a oração fica em segundo plano? Se ela deveria ser a ação do primeiro plano. Por quê? Então, aqui caberia uma aplicação. Irmãos queridos, uma das dificuldades de não termos reuniões de orações muito frequentadas nas igrejas é uma dicotomia entre oração e palavra. Eu digo uma coisa que eu tenho que explicar sempre, porque algumas pessoas podem até se escandalizar com a minha maneira de falar. Então eu explico, eu acho que com a explicação cabe. Eu sempre digo: olha, se você não lê a palavra, é melhor não orar. E as pessoas falam: como assim? Um pastor presbiteriano falando que a gente não é para orar? Bom, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se não ler a palavra, quando for orar, vai orar mal. Vai orar oração feia, vai orar oração egoísta, vai orar oração, vai fazer uma oração repetida, vai fazer uma oração que não contempla a glória de Deus, vai fazer uma oração humanista. Então, orações feias assim, sinceramente, melhor não orar, melhor aprender a orar, porque só a palavra ensina a orar. Orar não é simplesmente falar com Deus. Orar é falar conhecendo Deus. E a gente fala melhor com Deus quando a gente compreende a sua palavra, quando a gente está lendo a sua palavra. Então eu digo assim, não é uma questão de não orar, mas é uma questão de ler a palavra e orar. Algumas pessoas dizem: olha, eu não leio muita Bíblia, mas eu oro. Eu não acredito.
Não acredito realmente não acredito que alguém que não lê as Escrituras consiga orar. E se orar, sinceramente, eu não sei nem o que Deus pode estar pensando dessa oração. Porque normalmente, quem não lê as Escrituras não tem como orar. Se orar for simplesmente falar, aí você fala qualquer coisa. Fala do cachorrinho, você fala do carro, você fala da casa, você fala do vento, você fala do sol, você fala do calor, você fala do frio. Mas é para isso que nós falamos com Deus? A resposta é não. É não. A oração é outra coisa. A oração foi ensinada por Jesus. Está lá, Mateus. E acho que nos ajuda a pensar. Nós devemos ler as Escrituras para orar melhor. Então, eu sou a favor da oração, pode ter certeza, mas há muito tempo me conscientizei que ora melhor quem lê as Escrituras. E ora de maneira horrível quem não lê as Escrituras, porque não sabe o que orar. Tanto é que Tiago diz assim, olha, sabe por que é que vocês não têm muitas das coisas que vocês pedem? Porque vocês pedem mal. Como é que alguém pede mal depois de ler as Escrituras, viver com as Escrituras? É impossível orar mal? Então, por que é que alguém pede mal? Certamente, Tiago está falando dessas pessoas que oram sem ler. E muitas vezes isso é uma preguiça só. E Deus não gosta nadinha de preguiça. Então, eu finalizo essa primeira parte aqui dessa aplicação dizendo: temos de perseverar na oração, meus irmãos, vigiando com ações de graças e intercedendo para que a glória de Deus continue o seu projeto, o seu trabalho de alcançar os eleitos. E Paulo diz: orem por mim nesse sentido. Mas percebe o que é o orem por mim? O orem por mim não é orem para o meu benefício, orem para eu ser beneficiado. É orem para que Deus abra a porta à palavra, para que eu possa manifestar a palavra. Muito bem. A segunda ideia está nos versículos 5 e 6 e vai falar sobre testemunho. Meus irmãos, eu posso começar dizendo que uma das maiores dificuldades do cristianismo dos nossos dias talvez seja o testemunho, talvez. Em quase todas as áreas. Você tem cristãos que desonram cônjuge, você tem cristãos que não honram ao Senhor com seus dízimos, que não são ofertantes, você tem cristãos que não fazem discipulado, as pessoas conhecem a pessoa ou cristão, mas nem sabem que ele é um presbiteriano ou que ele, enfim, professa alguma fé. As pessoas não confiam nos cristãos, não confiam nos pastores, inclusive. Uma das coisas mais terríveis é o péssimo testemunho dos pastores. Eu, há alguns anos atrás, precisei financiar um apartamento e não consegui financiar porque eu disse que era pastor. E as instituições bancárias não confiam nos pastores. Olha que coisa. Então, eu só pude comprovar e fazer o financiamento quando eu também declarei que eu era professor. Então, professor pode. Para professor, o banco empresta dinheiro para financiamento, mas para pastor, não. Alguém poderia dizer, mas que maldade contra os pastores. Eu te perguntaria, por que será que o banco não quer emprestar dinheiro para pastores? Nós temos um testemunho terrível de pastores, nós temos pastores que têm problemas morais dentro das igrejas, nós temos pastores que usam o ofício pastoral apenas como uma profissão, nós temos pastores que pisam nas outras pessoas usando o seu cargo, vamos dizer assim, em seu favor. Nós temos muitos problemas, muitos mesmo. Nós temos um péssimo testemunho, na verdade. Nós precisamos reavaliar como nós temos vivido o cristianismo. Aí você é membro da igreja e pensa, tá vendo? Olha como são os pastores e tal. Mas, meus irmãos, nós também temos que reconhecer que há pastores bons, que há pastores que pregam o evangelho, que há pastores que honram seus compromissos, que há pastores que respeitam o direito do próximo. Então, nós temos de ver que tem coisas boas e coisas ruins, exatamente como é na vida dos membros da igreja. Existem crentes que também não pagam as suas contas, existem crentes que também desonram a igreja, desonram a palavra,
que mentem, nós também temos todas essas coisas. No entanto, nós também temos crentes que levam a sério as instruções do Senhor e são um testemunho vivo. Qual é a diferença, então? Qual é o que separa aquele que pratica as boas obras e aquele que pratica as más obras? A sabedoria. E é isso que a passagem mostra. Portai-vos com sabedoria. Sabedoria. O que é a sabedoria? Eu aprendi, quando era seminarista ainda, há 20 e poucos anos atrás, de um professor na sala de aula, que sabedoria é discernir entre o tempo e o jeito de fazer as coisas. A sabedoria é entender o tempo de fazer as coisas e o como fazer as coisas. Porque às vezes a gente sabe a hora de fazer alguma coisa, mas erra na forma, erra no jeito, aí não vai bem. Ou às vezes a gente sabe como fazer alguma coisa, mas erra no tempo. Percebe como sabedoria é a junção de duas coisas? É o discernir entre o tempo e o modo de fazer as coisas. É isso que a palavra de Deus parece dizer. Olha, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Eu gosto muito de passagens assim, porque são passagens que nos levam para a evangelização. Cada vez que nós nos portamos bem para com os de fora, nós estamos praticando evangelização. Porque o evangelho é o bem, o evangelho é a sabedoria. A pessoa de Jesus Cristo é a perfeição da sabedoria. E quando nós fazemos assim, nós apontamos para ele. É como se disséssemos, eu faço isso em nome dele. Eu ajo assim por honra a ele. E nesse sentido, a palavra de Deus inclusive diz, olha, com essa sabedoria você vai perceber inclusive se as oportunidades, se aparecer alguma oportunidade. É o que o versículo diz, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Então, eu estou dividindo aqui essa aplicação a duas coisas. A primeira é, nós temos de ser homens e mulheres de oração mesmo. Se não oramos até hoje, já passou o tempo, chega de vergonha, chega disso. Se não fomos até hoje homens e mulheres de oração, tem que arrepender. Sem arrepender, não vai começar a ser. Tem que arrepender. Arrepender é dizer, Senhor, eu reconheço meu pecado e eu não vou mais cometer isso, Senhor. Eu de hoje em diante me disponho a ser uma pessoa que vá te buscar. Eu vou te buscar, Senhor. É assim, e aí a gente vai cumprir, porque a gente é fiel à palavra que a gente mesmo professou, né? E aí vem a sabedoria do testemunho. A sabedoria do testemunho, primeiro tem que levar em conta que sempre tem alguém nos vendo. Então, quando alguém está no trânsito, quando um cristão está no trânsito, ele não pode ser em casa ou na igreja uma coisa e no trânsito outra. Quando alguém está no trabalho, ele não pode ser no trabalho uma coisa e na igreja outra. Sempre tem alguém nos vendo. Na igreja, quem nos vê são os nossos irmãos, os cristãos. Mas no trabalho ou no trânsito, são os de fora. E é o que a passagem diz. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai a oportunidade. Eu acho que é uma maneira bem interessante de nos portarmos para com os de fora, sermos moderados, não sermos muito esfuziantes e também não sermos tímidos. E, se possível, sempre apresentar uma mensagem. Ter boas maneiras, pois não, muito obrigado, desculpe, sim, você tem razão, sempre reconhecer que o outro é criatura de Deus, é obra de Deus, não temos inimigos, nós temos uma criação que precisa ser redimida, os eleitos de Deus precisam ser alcançados, e nós temos de viver para isso, e isso tem a ver com a sabedoria de cada um. Nem sempre a gente tem essa sabedoria tão elevada, mas a palavra de Deus também diz que se alguém quiser sabedoria, é Tiago que diz, peça a Deus, que Deus dá liberalmente. Então, eu diria, todos podem ter sabedoria, precisam pedir a Deus. Nós precisamos dizer, Senhor, me faz uma pessoa sábia. Me faz uma pessoa sábia, Senhor, para que eu possa aproveitar bem as oportunidades.
Então, essa é uma das maneiras. E como é que nós nos portamos bem para com os de fora? O versículo 6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Meus irmãos, às vezes a gente vê cada confusão na internet que a gente fica impressionado. Mas quando a gente vai ver, são crentes, são nossos amigos crentes, falando coisas, atacando um, defendendo o outro, defendendo uma ideologia, brigando com os irmãos, bloqueando os irmãos. Te contar, hein? Olha que tempos! A nossa palavra deve ser agradável, diz a palavra de Deus. Como é uma palavra agradável? O que seria uma palavra agradável? Eu acho que uma maneira de compreender palavra agradável é moderada. Nós não precisamos falar o tempo todo, mas quando falarmos, precisa sair das nossas bocas uma glorificação ao Senhor, um louvor ao Senhor, uma evidência que a nossa vida foi mudada. Agora, se nós falamos palavrões, se nós julgamos as pessoas, se nós exigimos das pessoas, bom, isso, na verdade, vai mostrar que nossa palavra não é agradável. Vai mostrar que lá na raiz nós não somos sábios. E por causa disso nós vamos errar no responder a cada um. Então, grandes ensinos. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. A ideia de tempero é que faça bem, né? Para saberdes como deveis responder a cada um. Eu acho que o cristianismo sempre tem que ter uma resposta ao mundo. Nós temos uma resposta ao mundo. A nossa resposta precisa ser a palavra de Deus. Então, a nossa palavra tem que ser a palavra de Deus. Quando é que a nossa palavra é agradável? Quando é que nós conseguimos responder a cada um do jeito certo? Quando nós dizemos, olha, a Bíblia diz assim. Não foi assim que Jesus respondeu ao diabo, quando ele disse, transforma estes pães aqui, transforma essas pedras em pães. Ele respondeu com a palavra, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Bom, todas as vezes que o diabo tentou a Jesus, ele respondeu com a palavra. A palavra de Jesus era a palavra de Deus. Então, tem jeito de a gente responder melhor alguém do que com a palavra de Deus? A palavra precisa estar no nosso coração. A palavra precisa estar na nossa mente. A palavra de Deus precisa encher a nossa vida. E com a palavra de Deus em nós, nós nos tornamos um espelho, uma fonte que jorra. Se nós somos uma fonte que jorra, o que é que essa fonte jorra? Essa fonte tem que jorrar aquilo que vem das profundezas da existência, aquilo que vem do centro do coração de Deus. É isso que é jorrar. Quando a gente espelha alguma coisa, o que é que a gente espelha? A gente espelha a luz que vem do alto. A gente fica um espelho, a luz bate na nossa mão e vai, né? Bate no nosso espelho e vai. Então, é muito interessante essa questão do testemunho. Nós devemos ser prudentes. Olha, o prudente, ele agrada a Deus. Mas o imprudente faz coisas erradas. Olha, o prudente, quando ele vai construir uma casa, ele constrói essa casa sobre a rocha, porque ele sabe que vem ventos, todos nós sabemos que existem ventos. O imprudente não constrói sobre a casa, sobre a rocha. Ele constrói na areia a sua casa. Tem casas quase caindo, tá cheio de casamento quase caindo, tá cheio de fé quase caindo, tá cheio de oficial quase deixando de ser oficial. E qual é o problema? Onde está o grave problema? O grave problema está em compreender que a prudência nos fortalece. A prudência nos ajuda. A prudência nos dá condição para respondermos com moderação, com simplicidade e com fé, porque nós somos chamados a viver as coisas que aprendemos. É como um profissional, um advogado, ele vivencia o que ele aprendeu na faculdade. Como é que um médico faz? Vivencia o que ele aprendeu. Como é que um jornalista faz? Vivencia o que aprendeu. Como é que um cristão faz? Vivenciando o que aprendeu. Se ele aprendeu, ele vai vivenciar essas coisas de uma maneira a testemunhar. Ele vai sempre provocar bons entendimentos nas pessoas.
Mas se ele não for isso que a palavra de Deus diz, se ele não se portar com sabedoria, se ele não aproveitar as oportunidades, se a palavra dele não for agradável e ele não conseguir responder a ninguém, nesse dia era melhor ele nem ter saído de casa, ter ficado embaixo do seu cobertor com as consequências de toda a sua vida, de tudo o que ele faz. Devia ter ficado em oração, porque foi um dia que ele envergonhou o Senhor Jesus. Era melhor nem ser crente nesse dia, porque eu acho que os crentes cometem um grande pecado contra o Senhor, eu sei, porque eles não testemunham de Deus, não professam a Deus. Mas os cristãos também cometem um pecado diante de Deus, porque eles, por serem cristãos e saberem quem é Deus e tudo aquilo que Deus mais fez por eles, mas eles, ficando quietos, sem testemunhar da glória de Deus, cometem um pecado bem sério. Não é pequeno, não, é grande. E é por causa disso, de atitudes assim, que as seitas nascem, crescem, as heresias se multiplicam. Não tem quem defenda, não tem quem dê resposta adequada, resposta moderada. Está cheio de heresia em todos os lugares aí. De testemunhas de Jeová, a adventistas, a mormons, é uma infinidade. É difícil encontrar um cristão que consiga sentar com eles e explicar com uma palavra moderada, explicar. Então, por causa disso, enquanto não tiver cristão fazendo apologia à fé que diz que tem, as heresias vão continuar aumentando. A minha proposta é que nós cristãos deveríamos estudar a palavra, estudar a palavra, estudar a palavra. Porque quando nós estudamos a palavra, nós vemos a prática errada. Lá a gente vê o falso ensino. Quando nós estudamos a palavra, nós percebemos o que está errado no que o pregador está falando, no que a pessoa está dizendo. Quem não estuda a palavra não consegue ver isso. Por isso que muitas pessoas, inclusive, seguem essas seitas. Evangélicos históricos, saindo de igrejas que a palavra de Deus é pregada livremente, abertamente, para seguir guias cegos. Por quê? Porque, na verdade, lhes faltou o entendimento da palavra. Eu espero que conosco não seja assim. Espero que nós tenhamos uma posição firme contra as heresias e os falsos ensinos. Mas isso só se dá pela palavra. Nós só conseguiremos confrontar os falsos ensinos e os falsos mestres com a palavra. É isso, as duas coisas que o texto parece dizer. Primeiramente, perseverança na oração e depois, prudência e sabedoria com a palavra. Minha oração é que esse tempo que conversamos aqui na igreja, na primeira igreja presbiteriana de Nilópolis, seja um tempo de aprendizado para que nós consigamos nos defender e defender a fé, fazer apologia adequada. Nós não precisamos brigar com ninguém, mas nós não podemos aceitar como certo o que é errado. Então, cabe a nós uma postura apologética, cabe a nós uma definição sobre o que somos. Minha oração é que haja isso em nós. Quero agradecer a todos, dizer que foi um prazer, dizer que se alguém passar aqui por São Paulo, será uma alegria, um prazer receber você na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana da Lapa. É uma igreja quase no centro de São Paulo, no bairro da Lapa, um bairro muito antigo, muito conhecido, fácil de achar, muito perto dos terminais de ônibus aqui do centro da cidade de São Paulo. Agradeço muito a todos, desejo que a graça, o amor e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos. Deus abençoe muito a igreja de cada um de vocês. E mais uma vez, muito obrigado por esse convite, foi um prazer. Eu hoje gravei essas duas mensagens porque estou cumprindo minhas obrigações aqui na Igreja Presbiteriana da Lapa, igreja que eu pastoreio, que eu componho o colegiado pastoral, tá bom? Mas estou à disposição de todos também para qualquer dúvida que eu puder ajudar. Um grande abraço a todos, fiquem na paz, em nome de Jesus.